Numa pequena e poeirenta aldeia de Judá, vivia uma jovem chamada Eliana. Eliana era cega de nascença, mas seus olhos, que não viam o mundo, enxergavam algo que mais ninguém podia ver: as orações das pessoas. Para ela, cada prece que subia ao céu tinha uma cor, uma forma e um movimento únicos. Ela via as orações dos desesperados como fumaça escura e densa, subindo em espirais rápidas e ansiosas, como se quisessem furar o céu de uma vez. As orações dos corações gratos, por outro lado, eram como fios de ouro líquido, subindo suavemente, dançando no ar com uma luz quente e serena. Já as orações dos arrogantes e orgulhosos eram as mais tristes de se ver. Elas mal saíam dos lábios de quem as proferia. Eram rasas, pesadas e batiam no teto antes de se desfazerem no chão, incapazes de alcançar qualquer altura. A fama de Eliana, a menina que via o invisível, espalhou-se pela aldeia e pelas redondezas. As pessoas a procuravam, algumas por curiosidade, outras por desespero, querendo saber como suas preces se pareciam. Um dia, a notícia chegou aos ouvidos do sumo sacerdote do templo, um homem poderoso e respeitado, mas também cético. Intrigado e um pouco ofendido pela audácia da jovem, ele decidiu testá-la. Ele viajou até a humilde aldeia de Eliana e, com uma multidão curiosa se formando ao redor, ele a chamou. Com uma voz grave e imponente, ele disse: "Menina, ouvi dizer que você tem um dom peculiar. Se você realmente vê as orações, diga-me, como é a minha?" O sacerdote estava confiante. Sua vida era dedicada a rituais, sacrifícios e orações diárias. Ele esperava ouvir sobre uma prece magnífica, talvez a mais brilhante de todas. Eliana, com sua calma habitual, aproximou-se dele. Ela não olhou para o seu rosto, mas estendeu a mão e tocou suavemente o peito do homem, onde o coração batia. Depois de um momento em silêncio, como se estivesse sentindo a textura da alma dele, ela finalmente respondeu com uma voz baixa e clara: "Sua oração é branca, como a pureza da neve, mas está incompleta." O sacerdote franziu a testa. "Incompleta? O que quer dizer?" Eliana continuou. "Ela sobe forte e determinada, quase alcança os céus, mas quando chega na metade do caminho, ela para e volta para o seu peito. Ela carrega um peso que o Senhor não solta, um fardo que a impede de seguir viagem." O rosto do sumo sacerdote ficou vermelho de raiva e humilhação. Ele, o líder espiritual, acusado de ter uma oração imperfeita? Ofendido em seu orgulho, ele afastou a mão de Eliana bruscamente e a expulsou de sua presença, chamando-a de farsante e enganadora. "Não volte a falar essas tolices!" ele gritou enquanto se afastava a passos largos, deixando Eliana sozinha no meio da multidão que agora cochichava. A vida na aldeia continuou, e o episódio foi sendo esquecido. Mas meses depois, uma calamidade terrível se abateu sobre toda a região de Judá. Uma seca severa e implacável tomou conta da terra. O sol queimava sem piedade, o chão rachou, as plantações morreram e os poços secaram um a um. O desespero se instalou nos corações de todos. Dia e noite, o povo clamava aos céus por chuva. As pessoas se reuniam no templo, nas praças, em suas casas, pedindo, implorando, suplicando por uma única gota de água. Mas o céu permanecia de um azul cruel, sem nuvens, surdo aos seus pedidos. As semanas se transformaram em meses, e a esperança começou a morrer junto com a terra. Foi então que os anciãos da aldeia, em um ato de desespero final, lembraram-se da jovem cega. Talvez ela saiba de algo. Talvez sua visão possa nos ajudar. Eles correram até a casa de Eliana e a trouxeram para o centro da aldeia, onde o povo se aglomerava com os rostos marcados pela sede e pelo medo. "Eliana", disse o líder dos anciãos com a voz trêmula, "se a sua visão é verdadeira, se você realmente vê as nossas orações, diga-nos o que precisamos fazer. Por que os céus não nos respondem?" Eliana ficou em silêncio por um longo momento. Ela ergueu o rosto para o céu que não podia ver com os olhos, mas que via com a alma. Ela se concentrou e o que viu a deixou triste. Eram milhares de orações subindo da aldeia, de todas as cores e formas.
mas todas elas batiam em algo, como pássaros contra uma vidraça. Elas estavam presas, retidas por uma muralha invisível que as impedia de chegar ao seu destino. Ela finalmente falou, e sua voz soou clara e firme em meio ao silêncio ansioso. Suas orações pedem chuva, mas seus corações carregam pedras. Eu vejo preces por água subindo ao lado de sentimentos de ódio contra o vizinho. Vejo súplicas por alívio misturadas com a inveja da colheita que o outro perdeu. Vejo pedidos de misericórdia que nascem de lábios cheios de orgulho e julgamento. A chuva não pode cair onde o perdão não abriu caminho. A água da vida não pode regar uma terra cheia de rancor. As palavras de Eliana caíram sobre a multidão como um raio em céu seco. Um profundo silêncio tomou conta de todos. Ninguém ousava se mover. As pessoas olhavam umas para as outras e depois para o chão envergonhadas. Elas sabiam que era verdade. A seca lá fora era apenas um reflexo da seca que carregavam por dentro. Lentamente, como as primeiras gotas de uma chuva tímida, um movimento começou. Um homem se aproximou de seu vizinho, com quem não falava há anos por causa de uma disputa de terras, e pediu perdão. Uma mulher abraçou sua cunhada, a quem invejava secretamente, e chorou em seu ombro. Famílias se reconciliaram, amigos fizeram as pazes, e o peso do orgulho começou a ser deixado de lado. Até mesmo o sumo sacerdote, que estava presente, sentiu o peso em seu próprio peito. Ele lembrou das palavras de Eliana, um peso que você não solta. Ele se aproximou de um servo a quem havia humilhado e, com lágrimas nos olhos, pediu seu perdão. Enquanto isso acontecia, Eliana observava a cena com seu olhar interior. E ela viu a mudança. As orações que antes eram escuras, cinzentas e pesadas, começaram a mudar de cor. Elas se tornaram azuis, translúcidas e brilhantes como água pura. Elas não subiam mais com desespero, mas com leveza, como o vapor subindo de um rio tranquilo. Elas não batiam mais na muralha invisível. Elas a atravessavam, subindo juntas em uma corrente luminosa e poderosa. E então, aconteceu. Uma nuvem escura apareceu no horizonte, depois outra e mais outra. Uma brisa fresca, com cheiro de terra molhada, soprou pela aldeia. E as primeiras gotas, grossas e pesadas, começaram a cair. Logo, uma chuva torrencial desabou sobre a terra sedenta, lavando a poeira, enchendo os poços e trazendo a vida de volta. O povo explodiu em gritos de alegria. Eles dançavam na chuva, abraçavam-se, erguiam os rostos para o céu em agradecimento. Mas em meio a toda a celebração, Eliana não gritava nem dançava. Ela apenas ficou parada, com um sorriso sereno no rosto, sentindo a água fresca em sua pele. Alguém se aproximou dela e perguntou: Eliana, você não está feliz? A chuva finalmente chegou. Ela virou o rosto na direção da voz e seu sorriso se alargou. Com a simplicidade de quem entende os maiores segredos do universo, ela respondeu: a chuva lá fora só caiu porque vocês, aqui dentro, aprenderam a chover primeiro. E naquela tarde, enquanto a água do céu lavava a terra, as lágrimas de perdão e reconciliação lavavam a alma de um povo que finalmente aprendeu que a verdadeira oração não é a que pede, mas a que se transforma. Obrigado por assistir a essa história. Se ela tocou seu coração de alguma forma, deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Fique em paz.